Amém, meus irmãos. É bom cultuar ao Senhor, não é bom louvar, engrandecer o nome do Senhor. Interessante que tem pessoas que têm vergonha disso. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, né? O tema da nossa mensagem será uma mensagem expositiva, mas terá como tema com vergonha do Evangelho. Tá? Para isso eu queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. Tá? Romanos 1, 16. Obrigado. Amém. Romanos 1,16. O jovem não, né, que ele já não é mais jovem, John MacArthur Jr., escreveu um livro, que o nome do livro é Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna igual ao mundo. Quando você vê o título do livro, a impressão que nós temos é que ele tem vergonha do Evangelho porque a igreja se tornou igual ao mundo, né? Mas não é essa a temática do livro, a temática do livro é outra. Ele expressa durante as suas páginas que quando a igreja se torna igual ao mundo, a igreja fica com vergonha do Evangelho. Mas pastor, isso não existe, como que pode? Isso é utópico, isso é irreal. Não, isso é real. Isso é bem real nos nossos dias hoje, quando muitos dos irmãos, quando o irmão, quando a irmã, quando um grupo, quando uma determinada igreja, ela se envolve do mundo de tal forma que ela fica igual ao mundo, ela se assemelha ao mundo, o evangelho, ele vai perdendo espaço. O evangelho, eu cheguei a conversar com um líder de uma determinada organização que trabalha com jovens, que ele teve o disparate, né? Ele teve o disparate de me falar que uma pregação expositiva, que uma pregação bíblica, que uma pregação bem trabalhada com as escrituras atrapalha a recepção de novas pessoas no culto. Olha ao ponto que os membros de algumas igrejas, ao ponto que alguns cristãos estão chegando, ao ponto de achar que o evangelho que é o poder de Deus para trazer as pessoas para Cristo, atrapalha a aproximação das pessoas na igreja. Por conta disso, muitas igrejas trabalham com pregações de 20 minutos, muitas igrejas trabalham com pregações de 15 minutos. Aí tem muito louvor, porque jovem gosta de louvor. Tem jogo de luz, porque jovem gosta de jogo de luz. Tem som alto, porque jovem gosta de som alto. E uma pregação de 15 minutos para não fadigar as pessoas com a palavra de Deus. Para que as pessoas possam voltar para casa felizes, porque cultuaram ao Senhor. E não foram chateadas por uma longa exposição da fádiga palavra de Deus. Então, quando a igreja se torna igual ao mundo, realmente, esta igreja, realmente esse povo tem vergonha do Evangelho. E esse versículo que nós vamos ler, Romanos 1,16, esse que inclusive está aqui, ele é conhecido por Lutero como a porta do paraíso. Ele vai mostrar a graça e a justiça de Deus. A graça e a manifestação da justiça de Deus para conosco, para com o seu povo, para com o povo perdido, para com o povo pecador. Mas hoje nós não faremos a exposição do versículo todo, porque nós precisaremos de muito tempo para trabalhar expositivamente esse versículo. Nós veremos apenas a parte A do versículo. Tá? E a parte A do versículo, ela diz o seguinte, eu vou ler o versículo todo e a gente vai trabalhando a parte A. Porque não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Na sequência, no versículo 17, que é o que nós não vamos tratar da perícope, ele vai falar da manifestação da justiça e que o justo viverá de fé em fé. Mas esse versículo fica para um outro momento. O versículo que nós vamos pensar hoje é justamente o único versículo que é o 16, e eu vou ler mais uma vez para você. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também do grego.
Então, hoje em dia, não somente hoje, mas no mundo greco-romano, onde os apóstolos viviam ali, a igreja ela era perseguida, certo? O evangelho que nós temos como boas novas, né, são as boas notícias. A gente até estava falando sobre isso esses dias, que não tem como você pregar o evangelho se você não terminar aquela sua mensagem com uma notícia boa. Muitas pessoas pregam o final do mundo, pregam a condenação, pregam a perdição, e no final diz, está todo mundo perdido, em nome de Jesus, amém, e diz que pregou o evangelho. O evangelho são boas notícias. Você tem que falar da realidade? Tem, nós precisamos falar da realidade? Precisamos, mas a prioridade, o nosso trabalho, o nosso propósito é levar as boas notícias que nós recebemos do Senhor para as pessoas. Então muitas pessoas aí que gostam de pregar destruição, perdição, que usam o púlpito para falar sobre isso, elas até pensam que estão pregando o evangelho, elas estão até usando versículos bíblicos, mas elas não estão levando boas notícias. Então o evangelho que é boa notícia, que é a boa notícia, que são as boas notícias, para os romanos parece um absurdo. Para você ver, os três principais povos na época que o evangelho era pregado ali, dos apóstolos. O primeiro povo era o romano, para eles era um absurdo. Um Messias crucificado, um judeu pobre, condenado como criminoso, esse cara pode ser o salvador do mundo? É um absurdo isso. É impossível o judeu, o romano, é impossível o romano aceitar isso. É impossível ele aceitar isso. Não, isso está na contramão do mundo. Isso está na contramão do mundo. Naquela época em que se enfatizava o poder bélico, o poder de dominação, o poder de conquista, o poder imposto sobre as pessoas, aí aparece um povo dizendo que um pobre, que um miserável, que um cara que nem casa tinha, que um cara que foi considerado como criminoso, que esse seria o salvador do mundo. Não, isso é ridículo. Então o evangelho era ridículo para os romanos. E para os gregos era loucura. Era loucura, onde se enfatizava o pensamento, onde se enfatizava a eloquência, onde se enfatizava o conhecimento. Alguém que se humilhava, alguém que orientava as pessoas a se humilhar, alguém que dizia se bater de um lado, dá outra face. Isso para eles era loucura. Era loucura. Se para os romanos era ridículo, para os gregos era loucura. E para os judeus era um escândalo. Era um escândalo. Alguém chegar dizendo que era Deus. Se você olhar para mim, se você quer ver o Pai, você olha para mim, que quando você me vê, você vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse cara é doido, isso é um escândalo. Esse cara precisa morrer. Então, quando se falava naquela época de pregar o evangelho, o que o povo, o que a comunidade pensava? Isso é ridículo, isso é loucura, isso é um escândalo. Não aceitamos isso, não aceitamos isso de maneira alguma. Não aceitamos, mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Mais ou menos o que nós vivemos hoje. Como nós podemos perceber na história da igreja, na história da humanidade, o evangelho, ele sempre foi considerado algo ridículo. Ele sempre foi considerado uma loucura. Ele sempre foi considerado um escândalo. Mas Paulo fala, ele começa dizendo nesse versículo que eu não me envergonho desse evangelho. Eu não tenho vergonha desse evangelho que o mundo acha que é ridículo. Eu não tenho vergonha desse evangelho que o mundo acha que é loucura. Eu não tenho vergonha desse evangelho que o mundo acha que é um escândalo. Eu não me envergonho do evangelho. Ele não tem medo da reprovação cultural por causa do evangelho. Muitas pessoas têm vergonha do evangelho por causa da reprovação cultural. Mas ser crente desse jeito é contra a cultura. Olha a cultura do nosso povo. Nós vivemos em uma outra cultura. Nós vivemos em um outro tempo. Você como nós pensamos há poucos dias atrás, né? Você pode ser até incriminado por causa disso. Ele não tinha medo da reprovação cultural. E outra coisa que Paulo também sofria, né, e poderia sofrer, era a reprovação intelectual. Paulo, ele era um intelectual, ele era um letrado, ele era um formado, alguém que conhecia muito de filosofia grega e dos conhecimentos do seu tempo. Ele não tinha medo da reprovação intelectual, não tinha, tá? Muitas pessoas têm,
Muitas pessoas se envergonham do evangelho por causa disso. Inclusive até existem lunáticos, né? Uma maneira mais carinhosa de chamar essas pessoas. Existem lunáticos por aí que dizem que o evangelho só se propaga no meio dos pobres porque são ignorantes. Que o cristianismo trabalha com a ignorância dos povos, por isso é fácil de ser aceito pelos ignorantes. Não é por isso, é uma visão totalmente equivocada. O evangelho ele é disseminado, ele principia-se muito dos pobres, porque Deus assim fez, porque Deus assim quis. Ele escolheu os fracos, ele escolheu os pobres, ele escolheu os pequenos, ele escolheu. Tá? É por vontade de Deus, é por vontade soberana de Deus. Não tem nada a ver com ignorância, até porque se nós formos olhar a ignorância, tem tantas pessoas letradas, tem tantos filósofos, tantos sociólogos que leem as escrituras, leem versículos que são tão claros, mas eles parecem que não sabem nem ler. Parece que não sabem nem ler quando estão lendo aquilo ali. Parece que estão lendo coisas que não estão escritas ali. Se existe algum ignorante, será que somos nós, de fato, os ignorantes? Tá? Mas Paulo ele deixa bem claro: eu não tenho vergonha desse evangelho. Eu não tenho vergonha desse evangelho, que é loucura para os homens, que é algo ridículo para os homens, que é um escândalo para os homens. Eu não tenho vergonha desse evangelho. E Calvino, quando pensava sobre isso, Calvino dizia que o evangelho ele parece fraco para os homens, mas ele é a força secreta de Deus que subjuga o mundo. Parece fraco para os homens, mas é a força de Deus que subjuga o mundo. Porque quando o evangelho é pregado para uma pessoa, quando a graça irresistível envolve essa pessoa que está ouvindo o evangelho, pode ter o poder que tiver, pode ter o dinheiro que tiver, esse joelho se dobra diante do Senhor. Esta pessoa ela se subjuga diante do Senhor. Essa cidade ela dobra os joelhos diante do Senhor. Vê qual é o motivo de nós pregarmos o evangelho para Croatá? Vê qual é o motivo de nós pregarmos o evangelho para a nossa rua? Nós não temos que nos importar com as autoridades da cidade. Nós não temos que nos importar qual o poder, qual a posição financeira, qual a posição social de cada um. Nós precisamos nos importar em pregar o evangelho, porque quando o evangelho é pregado, qualquer joelho pode se dobrar diante dele. Independente do dinheiro, independente da condição financeira, psicológica, física, material, todo mundo é subjugado pelo poder do evangelho. Porque quem realmente crer neste evangelho, e aí, fique isso para a gente, quem realmente crer neste evangelho não tem vergonha dele. Não tem por que nós termos vergonha do evangelho. Não tem se nós conhecemos o evangelho, se nós somos transformados pelo evangelho, não tem por que nós escondermos a nossa fé. Não tem por que nós termos vergonha da nossa fé, porque esse evangelho ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Essa é a razão pela qual Paulo diz: eu não tenho vergonha do evangelho. E ele explica, né? Ele diz: eu não tenho vergonha do evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o poder de Deus, né? O dínamos, certo? É o dinamis, né? Não é nem dínamo, é dinamis. É o dinamis de Deus. É um poder, é uma energia ativa de Deus. Certo? Daí vem até o nome dinamite, né? É uma energia, é um poder ativo, é um poder avassalador, é um poder imensurável, certo? Eu vou até usar um termo aqui que eu acho que nem existe. É um poder insegurável. As pessoas elas que não pode ser contido. É o poder do evangelho. Ele não pode ser contido. Você prega, você dissemina, você prega o evangelho em uma reunião, você prega o evangelho em um culto como esse, você prega o evangelho pela internet como nós estamos fazendo. Nós não podemos conter a proporção, nós não podemos conter a distância ou o efeito desse evangelho, não na vida das pessoas, e sim no mundo todo. Porque é o poder de Deus. Deus controla esse poder. Deus que projeta este poder. Deus projeta a proporção e a força desse poder. Então não tem como nós termos vergonha desse evangelho, tá? Porque não é o pregador que tem o poder, não é a eloquência do pregador, não é a retórica do pregador, não é as ilustrações, não é a maneira como o pregador fala, é o evangelho que tem poder. O poder está no evangelho e não no mensageiro.
e não no mensageiro. Não tem por que você que vai pregar para alguém, não tem por que você que vai evangelizar alguém ter vergonha ou tentar mensurar esse evangelho dentro das suas forças. Nós nos enganamos muito, a igreja até hoje ainda se engana muito. Ainda se engana muito. Quando muitos irmãos pensam, eu não prego porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas o poder não está em você. O poder não está na maneira de você falar. O poder não está nas palavras que você vai falar. O poder não está na sua memória. O poder não está na sua roupa. O poder não está na língua que você vai falar. O poder está no evangelho que você vai pregar. O evangelho é o poder de Deus que pode salvar as pessoas. O evangelho, ele quebra as cadeias, ele abre os olhos, ele traz à vida aquilo que está morto. E é confiando nisso, confiando nesse poder que Paulo diz assim, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo acusado, ele diz assim, mas eu não tenho vergonha desse evangelho. Muito provável que hoje em dia, Paulo no nosso meio, Paulo ia dizer assim, mas estão perseguindo os evangélicos, tá? Estão processando os evangélicos, legal, estão ridicularizando os evangélicos, aí não querem ouvir não o evangelho, tudo bem, mas eu não tenho vergonha do evangelho, não tenho. Eu não tenho vergonha do evangelho porque não há outro poder para salvar as pessoas. Não há outro dinamis nessa proporção. Não há outro dinamis com essa estrutura que o evangelho tem para salvar a vida das pessoas. Nós podemos usar, nós temos o privilégio de usar a ferramenta mais poderosa para transformar a vida das pessoas. Eu não sei se você pensa nisso. Quantas vezes psicólogos e mais psicólogos estudam diversas linhas de tratamento psicológico? Tem o ocupacional, certo? Tem o operacional, tem várias linhas de psicologia para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. Tem os terapeutas, e aí saindo dos psicólogos, adiantando um pouco mais, né, que os psicólogos não fiquem com raiva de mim, mas adiantando um pouco mais, tem os psicanalistas, tá, que também trabalham a transformação da vida das pessoas, transformação da mente, e aí vem os ocupacionais que transformam a rotina. Então, muito se estuda. Academias e mais academias são construídas para ajudar a transformar a vida das pessoas, mas Deus escolheu a mim, que Deus escolheu a você para colocar nas minhas mãos e nas suas mãos a ferramenta mais poderosa no mundo para transformar vidas, para transformar uma vida. É o evangelho. Como eu vou me envergonhar disso? Como eu vou ter vergonha de dizer que ando com o evangelho? Como eu vou ter vergonha de dizer eu não vou porque eu sou crente? Como eu vou ter vergonha de dizer eu não quero porque eu sou crente? Como eu vou ter vergonha de dizer que creio no evangelho, sendo ele a ferramenta mais poderosa no mundo que pode transformar uma vida? Não dá para ter vergonha. Não tem como, é impossível ter vergonha do evangelho desta forma. Se eu entendo assim o evangelho, se eu compreendo assim o evangelho. E o evangelho, ele não é uma sugestão, outro erro que nós cometemos. Às vezes nós levamos o evangelho para a pessoa como uma sugestão. O evangelho, ele não é uma sugestão, o evangelho é poder. É poder. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, quando você vai falar do evangelho para alguém, você está colocando diante daquela pessoa, certo? Uma força que pode transformar bruscamente a vida daquela pessoa. É o poder de Deus que está sendo colocado diante daquela pessoa. É o poder de Deus que está sendo anunciado para aquela pessoa. Você não vai estar ofertando din-din para ela, não. Você não vai ofertar um salgado, um bombom para ela, não. Você está apresentando, você não está nem ofertando, porque ninguém oferta o evangelho. Nós apresentamos o evangelho. Você vai apresentar para aquela pessoa o poder de Deus que pode transformar a vida dela, da família dela, da cidade dela e do país dela. O evangelho do Senhor Jesus. Esse é o evangelho que você apresenta quando você fala de Jesus. Esse é o poder que está nas suas mãos. Esse é o poder que está no seu celular. Esse é o poder que está no seu livro chamado Bíblia Sagrada. É o evangelho, a mensagem, o poder de Deus. Você não está oferecendo o evangelho. Vamos parar com isso. Vamos parar com essas ideologias, com essas heresias humanas, essas heresias antropocêntricas que trazem para a gente a ideia de que eu posso escolher ou não. Não é uma oferta, é uma apresentação. Você vai apresentar o poder de Deus que pode transformar a vida daquela pessoa.
E Deus vai agir na vida daquela pessoa e vai de fato transformar. Então, não se envergonhe desse evangelho. Nós vivemos em uma cultura que despreza Cristo, e tem desprezado muito Cristo, né? Nós vivemos numa cultura que tenta oprimir, que tenta colocar contra a parede em todas as esferas o cristão, em todas as esferas o evangélico, que tenta intimidar, que tenta calar a igreja. A cultura que nós estamos vivendo é essa. É uma cultura que tenta oprimir. Vem uma lei de um lado, vem uma lei de outro, vem um costume na frente, vem um costume atrás, e a igreja ela vai se acuando, e como alguns servos do Senhor dizem assim, nós estamos sobrevivendo. Parece até que a igreja está voltando às cavernas. Parece que a igreja está voltando às casas fechadas. Parece que a igreja vai se reunir mais uma vez de portas fechadas com medo de quem é que vai bater na porta. Ao invés da igreja bater na porta das pessoas, a igreja passa a ter medo de quem está batendo na porta dela. Não é assim, não é dessa forma, certo? Mesmo que o mundo hoje ainda venha a rir do evangelho, mesmo que o mundo hoje ainda venha a rir da cruz, Deus continua usando a cruz para transformar a vida das pessoas. E essa é a cruz que nós temos que pregar. Esse é o evangelho, esse é o sacrifício, esse é o Jesus que nós temos que pregar. O Jesus que morreu na cruz, o Jesus que trouxe para a gente o evangelho que continua sendo o poder para salvar a vida das pessoas. Esse é o evangelho que nós conhecemos, esse é o evangelho de Deus. Como ter vergonha desse evangelho? Dá para ter vergonha desse evangelho? Não dá. Você vai ter que dizer, você vai acabar dizendo como Paulo, eu não tenho vergonha do evangelho. Eu não tenho medo de andar com o evangelho. Eu não tenho medo de falar do evangelho. Não existe poder como o do evangelho. Quem pode tirar você do céu? O evangelho te colocou lá. Para que você saia dali, tem que ter algo mais poderoso do que isso. Quem pode? Qual o poder? Qual é a entidade que vai fazer isso? Qual é? Não há, porque não há poder comparado ao poder de Deus que chega até nós por meio do evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê, tá? O versículo ele prossegue justamente falando sobre isso, para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E essa salvação, ela é uma ação exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Outra coisa que você vê sendo pregado por aí, que se chama de evangelho, é um alívio emocional. É um alívio emocional. Você é o filho do dono do ouro e da prata, né? Confie nele, faça isso, faça aquilo. E você pode mandar, e você pode determinar, certo? E Deus está com você, você pode pedir a Deus, com certeza Deus vai fazer aquilo que você pedir. Então, às vezes é pregado um alívio espiritual. Um alívio espiritual, mas o evangelho não é um alívio espiritual. O evangelho não é um alívio afetivo. O evangelho não é um alívio emocional. O evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida. O evangelho é uma ação poderosa de Deus para mudar a sua história. Para mudar a sua história. E é uma sequência, o evangelho, certo? Vem da eleição, da chamada, da regeneração, da justificação, da santificação, e lá na frente da glorificação, são todos atos de Deus. São todos atos de Deus. Nós poderíamos ver vários versículos, quando nós vamos estudar soteriologia, nós vamos ver isso. São todos atos de Deus. Por quê? Porque só Deus é poderoso para manipular esse evangelho, de tal forma que ele seja um poder eficaz, poder infalível para transformar a vida daquele que crer no seu evangelho. É uma obra divina, é graça. Graça sobre graça, é graça pura. Nenhuma obra humana, não se engane, nenhuma obra humana pode contribuir, pode aumentar o poder que o evangelho tem. Nenhuma obra humana pode dar a cartada final, bater o martelo, pode concluir a ação do evangelho, porque não precisa. O evangelho ele é poderoso o suficiente para salvar todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, é um poder exaustivo, é um poder pleno, é um poder soberano, tá? E esse poder, ele é recebido por nós. Essa salvação, ela chega até nós
por intermédio da fé, né? E aí entra aí mais uma dos nossos solas que nós vamos ver no ano que vem de maneira bem detalhada, né? Pelo sola fide. Então, somente pela fé você pode sim chegar até Jesus Cristo, né? Mas Paulo não diz para todo aquele que merece. Paulo diz para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Então, se é para aquele que crê, se é para aquele que utiliza uma ferramenta que Deus põe nas suas mãos, é ação de Deus. O evangelho ele é poderoso, o suficiente para salvar todo aquele que crê. Se assim Deus agir através desse evangelho na minha vida e na sua vida. Então, pastor, onde é que entra a fé aí? Thomas Brooks, né? Brooks, que a pessoa chama assim Brooks, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz assim: a fé são as mãos vazias recebendo a salvação de Cristo. É isso. A fé, ela vai fazer você estender a sua mão vazia, sem nada que vai favorecer, sem nada que vai contribuir, sem nada que vai aumentar, sem nada que vai enaltecer. São suas mãos vazias, recebendo Cristo na sua vida. Aí a salvação chega. E aí, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que nos acompanha, se você acha que não tem nada para oferecer para Cristo, se você acha que não tem nada que faça com que Cristo se interesse por você, você é sim uma pessoa bem provável de estender as mãos e o Senhor agir na sua vida. Porque esta é a fé. Este é o exercício da fé que nós fazemos no ato da nossa salvação. Senhor, eu não tenho nada e eu preciso de tudo. E aí nós estendemos as nossas mãos vazias para o Senhor e assim o Senhor nos transforma e assim o Senhor age em nós e assim o evangelho se torna realmente o poder de Deus para nos salvar, para salvar a nós que cremos neste evangelho. Bavinci, né, na sua obra lá, a gente até falou sobre ela em alguns domingos aí, ele fala que a fé do ser humano, ela não contribui de maneira nenhuma para a salvação, ela simplesmente faz com que você receba a salvação. Certo? Com que você receba. O evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que recebe a salvação que é ofertada por Cristo Jesus. Porque Cristo, Deus, tem o poder para salvar aquele que crê e recebe esta salvação. Por isso que nós dizemos para você, meu amigo e minha amiga, se você receber Cristo, se você receber a salvação, se você aceitar Cristo, por quê? Porque esta é a sua ação através da fé, é aceitar a oferta de Cristo, é aceitar a salvação ofertada por Cristo, é render-se à graça do Senhor que está diante de você, porque a sua fé, ela vai fazer isso em você, ela vai fazer com que você aceite, porque a salvação, ela não é um prêmio, não é um prêmio. Não é, salvação nunca foi um prêmio. A salvação ela é um dom. A salvação ela é um presente. Porque se ela fosse um prêmio, eu precisava fazer algo para conquistar. Mas tudo o que eu faça não vai me dar direito de ter a salvação, porque foi por isso que Cristo fez no meu lugar. Foi por isso que Cristo agiu no meu lugar. Foi por isso que Cristo morreu no meu lugar. Foi por isso que Cristo pagou a minha conta, como pagou a sua também. Como morreu no seu lugar também. Foi por isso que Cristo veio nos substituir. Porque não havia nada que nós pudéssemos fazer, que nós merecêssemos o prêmio salvação. Porque salvação não é um prêmio, salvação é um presente de Deus para a minha vida. Muitos dos que estão aqui hoje, se você nos acompanha pela internet, muitos que estão aqui já estão com esse presente, já receberam esse presente, já estenderam as mãos vazias para o Senhor e pela fé foram transformados por Cristo Jesus. Pela fé, hoje podem se considerar salvos pelo poder do Evangelho que os alcançou, pelo poder do Evangelho que os envolveu. Você também pode, com as suas mãos vazias, estender as mãos ao Senhor, estender as mãos a Jesus e dizer assim: Senhor, eu aceito. Senhor, eu não tenho nada, como o pastor falou, eu não tenho nada, eu preciso de tudo. As minhas mãos estão vazias. Se hoje eu aprendi que fé é isso, Senhor, fé é estender as minhas mãos vazias para o Senhor e receber tudo que o Senhor tem
para a minha vida. Você pode fazer isso hoje, pela fé você pode fazer isso hoje. E ele termina o versículo falando que para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso aqui ele não é uma ordem de preferência. Não é uma ordem moral, é simplesmente uma ordem cronológica das ações de Deus, das ações salvíficas, das ações soteriológicas de Deus. É simplesmente uma ordem. Isso quer dizer que, primeiro os judeus, depois os gregos, agora nós, agora eu e você. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de estender as nossas mãos vazias. É a sua vez de estender as suas mãos vazias. E dizer, Senhor, eu recebo. Senhor, pela fé eu aceito. Hoje eu entendi que a fé não é para me entregar nada. Hoje eu entendi que a fé é para me receber. Hoje eu entendi que o Senhor me deu a capacidade de receber o poder de Deus que pode transformar a minha vida. Você pode fazer isso hoje, certo? Você pode aceitar isso. E isso acontece para que se cumpra o que foi dito em Gênesis, né? Gênesis 12:3, quando fala que todas as nações serão abençoadas. E aí, essa promessa, se você for lá para Apocalipse 7:9, ele vai falar que de todas as famílias da terra tinham pessoas reunidas, vestidas de branco, adorando ao Senhor. Então, primeiro judeu, depois grego, e agora eu e você. E agora nós, né? Primeiro a Judeia, depois a Grécia, agora a Croatá. Agora a sua cidade, que eu não sei onde você está. Chegou a nossa vez, chegou a sua vez de estender as suas mãos vazias e dizer, Senhor, eu aceito. E para você, meu irmão, diante de uma realidade como essa, prega o evangelho completo. Prega o evangelho completo. Não se renda, meu irmão. Não se envergonhe. Não baixe a cabeça. A igreja ela não pode se render. Nós não podemos parecer com o mundo e muito menos ter vergonha do evangelho. Se isso acontecer, não permita isso na sua vida, não aceite isso para a sua vida, não aceite ser semelhante ao mundo, não se conforme sendo amiguinho do mundo. Você anda na contramão do mundo, o mundo odeia você, as pessoas vão tentar derrubar você, elas vão perseguir você, elas vão dizer que você é ridículo, elas vão dizer que você é um escândalo, elas vão dizer que você é uma vergonha, mas você vai ter que dizer como Paulo, não importa porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de Cristo na minha vida. A maior tentação que o homem pode sofrer é confiar nele mesmo. É confiar nele mesmo. O evangelho ele chama você para depender do Senhor. O evangelho, ele chama você se envolve com esse poder de tal forma que não precisa nada de você. Acaba com essa história. Para você pregar o evangelho, para você anunciar o evangelho para o seu amigo, para você falar de Jesus para os seus colegas de trabalho, para você falar de Jesus para os seus vizinhos, não precisa nada de você. Não precisa. Jesus, o evangelho é suficiente. Você só precisa abrir a boca e apresentar para essa pessoa o poder que pode transformar a vida dela. Nunca mais, se você já fez isso, nunca mais oferte o evangelho para alguém, porque o evangelho não é barato, o evangelho não é uma coisa qualquer, o evangelho ele não é uma opção, o evangelho é o poder de Deus. Você vai apresentar o poder de Deus e nunca mais você vai ofertar o evangelho para alguém, e viva diariamente pela fé, viva diretamente pela fé, certo? Após a conversão do crente, o crente ele não vive mais pelas suas forças, certo? Ele não vive mais pelas suas forças, ele não vive mais pelo seu intelecto, ele não vive mais pelo que ele acha, ele vive servindo ao seu Senhor. Você concordou com isso, você fez esse acordo, você disse, Senhor, eu te aceito como o Salvador da minha vida e eu quero que o Senhor seja, e eu quero que você, Jesus, né? Vamos usar esses termos para nós entendermos melhor, eu quero que você, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Naquela hora você está dizendo, eu aceito esta salvação, eu aceito este poder na minha vida, e eu sei que este poder vai me subjugar, de tal forma que eu vá procurar em todos os instantes da minha vida fazer a sua
vontade, a sua vontade. É isso, são as mãos vazias. A fé, as suas mãos vazias, é o princípio da obediência ao Senhor. Você vai obedecer ao Senhor com as mãos vazias. Você vai entrar em um processo de santificação com as mãos vazias. Você foi justificado com as mãos vazias. Você vai ser lá na frente regenerado, glorificado com as mãos vazias. A obra de Deus, ela é feita na sua vida, ela sempre foi feita na sua vida desde o ventre da sua mãe, desde que você ainda era uma substância sem forma, amada pelo Senhor, desde o ventre da sua mãe, todas as circunstâncias que te trouxeram ao chamado eficaz e a sua aceitação e a sua vida cristã após isso, tudo isso você fez de mãos vazias. Não se engane, não foi nada seu. Todas as suas vitórias, elas são creditadas ao Senhor. Então continue vivendo dessa forma, continue agindo dessa forma, continue disseminando o Evangelho, continue pregando o Evangelho dessa forma. Senhor, eu quero pregar, eu não sei, mas eu quero. Senhor, eu não tenho muito o que falar, mas eu quero falar. Senhor, eu não tenho muito conhecimento das Escrituras, mas o pouco que eu conheço eu quero falar. Como nós falamos na escola bíblica de manhã, Deus, ele não quer que você ensine aquilo que você não sabe, é por isso que ele te ensina. É por isso que ele te conduz para aprender, porque ele não quer que você ensine aquilo que você não sabe, porque ele sabe que você, por si só, tem as mãos vazias, que o seu poder deixa você de mãos vazias, que o seu conhecimento deixa você de mãos vazias, que a sua moral deixa você de mãos vazias, e ele quer você de mãos vazias, porque ele é que age através do poder de Deus para salvar a vida das pessoas que escutam você, das pessoas que me escutam, das pessoas que escutam a sua história de vida, das pessoas que escutam a história das coisas que Deus tem feito na sua vida. Vai ser através de você, através do seu discurso, através da sua história, que o poder de Deus vai chegar diante daquela pessoa. Então, que o Senhor possa renovar, certo, em nós a mesma convicção que havia em Paulo. Que o Senhor possa trazer para nós essa convicção, que o Senhor possa deixar conosco a felicidade que tinha no coração dos apóstolos. Há poucos dias atrás também nós falamos sobre isso, né? A felicidade que tinha no coração dele por eles terem sofrido por causa do Evangelho. Eles saíram dali felizes da vida, extasiados porque sofreram por causa do Evangelho. Que nós tenhamos esta felicidade de sermos perseguidos por causa de Cristo. Não provoque perseguição, não provoque contendas, mas também não se cale. Não se cale. Quando você for questionado, quando você tiver oportunidade, abra a sua boca e apresente o poder de Deus que pode transformar a vida de qualquer um. Qualquer autoridade, qualquer político, qualquer bandido, qualquer cidadão, qualquer cidade pode ser transformada pelo poder do Evangelho que você pronunciar. Então, não procure contendas, mas também não se cale. Tenha em você a mesma convicção de Paulo. Está assim? Está perseguindo? Pastor, porque estão estreitando as coisas, está ficando cada vez mais difícil. E daí? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da marca de Cristo na minha vida. Eu não me envergonho de ser cristão. Que o mundo inteiro esqueça o meu nome, mas que ninguém do mundo esqueça que eu sou cristão. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na sua vida. Tá? As pessoas, elas não precisam saber do seu nome. Elas precisam saber que você é cristão. Isso é o suficiente para você cumprir a vontade de Deus hoje e sempre. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor nosso, é desafiador viver o Evangelho nos nossos tempos como em todos os tempos da história. Quantas pessoas já morreram por causa do Evangelho? Quantas pessoas foram perseguidas? Quantas pessoas foram torturadas? Quantas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas por causa do Evangelho? E hoje ainda tem. E hoje ainda são torturadas, e hoje ainda são perseguidas, e hoje ainda são envergonhadas. Mas Deus, que privilégio é sofrer por causa do Evangelho. Que esta perseguição, esta ação do mundo contra a nossa fé, nos prova, Deus, que nós de fato estamos crendo no único e verdadeiro Senhor. E isso nos estimula, Deus, não a procurarmos confusão, mas nos estimula a nos mantermos de pé, a nos mantermos firmes, resilientes, perseverantes, unânimes
ligados a um só Senhor, ligados a uma só fé, ligados pelo poder de Deus, que pode transformar a vida de todo aquele que nele crê, que é o teu evangelho que foi entregue em nossas mãos. Deus, que nenhum membro da primeira igreja batista em Croatá e que nenhum dos irmãos que nos escutam pela internet possam jamais ter vergonha do evangelho. Deus, que isso passe a largo de nós, que pelo contrário, Pai, nós sejamos audaciosos como Paulo, nós sejamos audaciosos como os discípulos que ouviram: vocês não podem pregar. Importa mais nós obedecermos a Deus do que a vocês. Nós não conseguimos não pregar, nós não conseguimos nos calar, porque o evangelho é um poder que nos envolve, é um poder que flui de nós. O evangelho é a prova viva da graça irresistível em nós. Deus, que isso aconteça na vida de cada membro dessa igreja, que aquelas pessoas que hoje não pregam por medo sejam libertas deste medo neste instante, que aquelas pessoas que hoje não pregam por vergonha, Deus, tem misericórdia, cura estas mentes, Deus, cura os teus servos que estão enfermos, que estão doentes com a doença chamada vergonha. Cura, liberta os teus servos que estão amarrados pela insegurança. Quebra estas amarras, quebra estas correntes. Se existe alguém, Senhor, que ainda acha que tem algum poder, que ainda acha que fez alguma escolha, que ainda acha que dirige a sua própria vida, ô Senhor, abre os olhos do teu servo, abre os olhos da tua serva, Pai, para que eles possam entender que tudo aquilo que está ligado ao evangelho é eficaz, porque quem controla, quem governa, quem age sobre tudo isso é um Deus poderoso, é um Deus perfeito, é um Deus infalível. Por isso que o evangelho é infalível, ligado à vontade soberana e precisa de Deus para todo aquele que escuta tal evangelho. Senhor, como eu posso ter vergonha de algo tão belo? Como eu posso ter vergonha de algo tão poderoso? Pelo contrário, Deus, e quando eu escuto isso, quando eu penso dessa forma, eu tenho vontade de falar cada vez mais, eu tenho vontade de proclamar cada vez mais, eu tenho vontade de apresentar cada vez mais esse poder para um número maior de pessoas, quer seja numa sentada na praça, quer seja numa conversa na espera de um ônibus, quer seja no supermercado, quer seja na calçada de casa, quer seja pela internet. Deus, eu tenho vontade de apresentar para essas pessoas e de dizer que eu estou ligado a este evangelho, de dizer que eu fui alcançado por este evangelho, de mostrar para as pessoas que eu estou completamente envolvido pela graça irresistível, porque eu não resisti a aceitar esse evangelho e também não quero resistir não falar deste evangelho. Oh Deus, que assim seja na vida de cada um dos teus servos, que cada um dos teus servos possa entender, Deus, grandemente a verdade deste evangelho, que é claro que foi pregado por um ser imperfeito, incapaz, mas Deus, que teu Espírito Santo possa esclarecer cada vez mais a percepção do evangelho na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e que o evangelho se torne agenda em nós, que o evangelho se torne prioridade em nós, que a pregação, que a apresentação, que a proclamação desse evangelho seja algo prioritário na nossa vida, porque não existe, Pai, uma ação mais poderosa, não há algo mais poderoso que nós possamos fazer na nossa vida do que pregar o evangelho. Oh Senhor, muda a agenda da tua igreja, muda a realidade de muitos irmãos, muda o pensamento de muitos irmãos, muda, Deus, a percepção de muitos irmãos com relação à pregação do evangelho. Deus, o mundo precisa, Croatá precisa de pessoas que acreditem que o evangelho é o poder de Deus. Tem muitos vizinhos de pessoas que estão aqui hoje, que precisam ser vizinhos de pessoas que acreditem que o evangelho é o poder de Deus. Pai, tem muitos parentes de famílias que estão aqui nesse instante representadas, que precisam de
primo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um filho, que precisam de um parente que acredite que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de qualquer um. Aqui nós estamos, Senhor. Diante do Senhor nós nos dispusemos. Diante do Senhor nós dobramos os nossos joelhos, baixamos a nossa cabeça e nos colocamos à disposição do Senhor Espírito Santo. Age em nós, age através de nós, age a partir de nós. Faça conosco a tua soberana vontade. Leve-nos para onde o Senhor quiser. Faça com que nós possamos falar aquilo que o Senhor quiser, diante da pessoa que o Senhor quiser. Que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. Que não seja os meus planos, que sejam os seus planos. Que não seja a minha fraqueza, e sim o teu poder. Que não seja a minha ignorância, e sim a tua verdade que será pregada para as pessoas que me ouvirem. Ô Espírito Santo, nós precisamos do Senhor constantemente agindo em nós. É por isso que nós estamos orando. Nós estamos orando abrindo os braços e dizendo: eu quero, mas olha aqui, Senhor, as minhas mãos estão vazias. Eu já fui transformado. Eu estou vivendo a vida eterna, eu já vivo uma nova vida, mas Senhor, as minhas mãos continuam vazias. Me perdoa, Senhor, se eu deveria ter alguma coisa nas minhas mãos, mas eu não tenho. As minhas mãos estão vazias e Deus, eu quero te servir. Eu desejo pregar este Evangelho, eu desejo vivenciar e apresentar esse poder para as pessoas. Age, Espírito Santo, em nós. Oh Pai, escuta estas orações, escuta essas palavras como uma oração de todo o teu povo. Estende a tua mão sobre nós, perdoa os nossos pecados e Deus nos conduz à vitória, nos conduz à glorificação ao teu lado e ao lado de muitos que vão nos ouvir. Oh Deus, nós queremos, mesmo de mãos vazias, nós estamos te pedindo, faz deste lugar uma agência de transformação. Faz destas pessoas agentes transformadores de vida, instrumentalizados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Pai, se esta noite alguém ouviu esta mensagem, se alguém está ouvindo essa mensagem gravada, Deus, que a tua graça vá até essa pessoa. Se esta pessoa ainda não creu, se esta pessoa ainda não se rendeu a este Evangelho, que hoje, que agora, que nesse instante, esta pessoa possa estender as mãos para os céus, estender as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, eu nunca tive nada para te merecer, eu não tenho nada para te merecer, e eu não terei nada para te merecer, mas eu te aceito na minha vida. Eu te aceito, Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito ser envolvido por este poder, por este Evangelho. Eu aceito viver com Cristo. Que esta seja a decisão mais importante na vida desta pessoa. Pai, abençoa grandemente alguém que por um acaso esteja nessa situação, nessa circunstância. Se tem alguém rebelde com Deus, se tem alguém com raivinha de Deus, que esta raiva possa se transformar em fé, em uma fé de mãos vazias, aceitando toda a oferta de Cristo nesta vida que está rancorosa com o Senhor. Pai, fica conosco, faz em nós. Nós te pedimos isso com o coração gratos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.